E a intolerância à lactose? O que é isso? Tá tão na moda, toda mãe sabe, ou pelo menos desconfia que seu filho tem, a vovó principalmente, a vizinha, a comadre. Hoje está na moda laboratórios, balcão de farmácia, tudo é intolerância à lactose, né? O leite passou a ser o grande vilão aí da pediatria e da medicina nos últimos anos. Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. No telefone WhatsApp para você agendar sua vacina, 46999323322. Agende sua vacina com a doutora Fabiane Meloto Chiquela. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. Mas falando especificamente sobre intolerância à lactose, que não tem nada a ver com alergia à proteína do leite de vaca. Fica bem claro para você, mamãe. A alergia, todo o processo alérgico, ele tem que ter uma proteína, ou seja, ele tem anticorpos contra uma determinada proteína e disso libera substâncias. A gente chama de bradicininas, que desencadeiam um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele pode ir para a pele, fazer coceirinha, inchar e obstruir a respiração, mas também pode ir para o intestino, esôfago, estômago e fazer um processo inflamatório, machucando por dentro, fazendo até sangramentos, esofagites e enterocolites. Então isso é a alergia à proteína do leite de vaca, que basicamente tem 3 tipos: mediada por IgE, não mediada por IgE e mista. Aqui nós estamos falando sobre intolerância, isso tem que ficar bem claro. Tem médico que até hoje não sabe isso. A intolerância é uma incapacidade do sistema digestivo de digerir essa determinada substância. No caso aqui, a gente está falando sobre um disacarídeo, né? Quem lembra lá do 2º grau, quem lembra da faculdade, é um açúcar com 2 moléculas de galactose ligado à glicose. Para poder, nosso organismo não absorve esse disacarídeo inteiro. Ele precisa de uma enzima chamada lactase, que quebra essa ligação, e aí sim o organismo absorve os 2 nutrientes isoladamente. Então, a intolerância à lactose é quando a criança ou o adulto não tem lactase suficiente para quebrar isso. E aí passa essa molécula inteira no intestino, e ela é mais ácida, ela acaba servindo de alimento para as bactérias que moram no nosso intestino. Lá nós temos 2, 3 bilhões de bifidobactérias e a nossa flora intestinal, que acabam aproveitando esse açúcar que sobrou para elas, e o resultado desse metabolismo é mais hidrogênio, mais ácido lático, e isso acaba causando ácido butírico e outras coisas mais. O desconforto clássico da intolerância, que é distensão abdominal, diarreia fétida, diarreia explosiva, bolhosa, muitas vezes até vômitos, uma cólica terrível, sangramento nas fezes, fissura anal, assadura frequente. Esse é o quadro clínico clássico da intolerância à lactose. A intolerância à lactose, a gente divide ela em 3. A intolerância primária, ou seja, que é essa então diretamente causada pela diminuição da lactase. A intolerância secundária, que aí pode ter uma doença de base. Então, se você acha que você tem intolerância à lactose, muito cuidado, você pode ter uma doença de base intestinal que não está fazendo com que machuque essa flora intestinal e que você não tenha produção suficiente da lactase, e aí sim, a ponta do iceberg é o sintoma da intolerância. Mas a doença pode ser doença celíaca, por exemplo, que é alérgica ao glúten, e outras doenças inflamatórias intestinais. Então, muito cuidado com essa enxurrada diagnóstica. É muito importante consultar um gastropediatra ou um gastroenterologista adulto, se for o caso de adulto, para fazer o diagnóstico correto. Então, a pessoa não tem lactase suficiente, essa molécula, essa lactose passa, e aí causa todo um sintoma próprio de cada, conforme a faixa etária. A incidência é muito raro antes dos 5 anos. Enfatizo bem para as mamães, para os papais, que correm na farmácia, correm no laboratório fazer teste. Enfatizo que não é comum, mas comum mesmo a alergia à proteína do leite
do que a intolerância à lactose, tá certo? Então cuidado, separar o joio do trigo. E essa intolerância então é mais comum após os 5 anos de idade. Uma terceira forma da intolerância que eu esqueci de falar, que é a congênita, né? Essa aí é uma raridade mesmo, né? Que é muito difícil você já nascer com intolerância à lactose. Você já vem intraútero e já nota já no primeiro dia de vida, tá certo? Então, nesses modelos, a gente tem aí crianças tomando muito leite. Lembrar que mãe, pai e vovó é tudo igual. Parece que o leite é o único alimento do mundo que existe para aquela criança. Ele tem 4 anos e chega no consultório com uma mamadeira desse tamanho e fica chupando o dia inteiro, até durante a consulta. Ou seja, se esse cara toma 2 litros de leite por dia, ele não tem capacidade de digerir tudo isso aí por conta de não ter lactase suficiente para isso. Então, muitas vezes o diagnóstico é excesso de leite e não intolerância à lactose, como as pessoas acham que está muito na moda fazer, tá? Como que a gente faz o diagnóstico de intolerância à lactose? E aí vai uma dica bem importante, pelo amor de Deus, para os papais. Tem muita gente ganhando dinheiro com diagnósticos errados aí, tá certo? O padrão ouro, para você dizer se você é intolerante à lactose ou não, é o exame chamado do hidrogênio expirado. Ou seja, é um aparelhinho, igual um bafômetro, em que a pessoa ingere uma quantidade X de lactose e assopra naquele bafômetro. Ele faz a leitura, se você, depois de um determinado tempo, e é medido em 2, 3 vezes, se você está exalando hidrogênio. E aí você acaba confirmando se é ou se não é intolerante. É um exame que tem que ter colaboração para fazer, ainda é muito caro aqui no Brasil. Esse exame ele precisa de um preparo anterior, de jejum e companhia, e tem que ter principalmente a colaboração do paciente, né? Então crianças pequenas não conseguem fazer. A dica que eu dou é, para as mamães, você faça o teste em casa, ou seja, o teste terapêutico. Você tira a lactose da criança totalmente, depois de 10 dias você faz, ou seria o ideal 21 dias, você dá algum alimento com lactose. Se ele apresentou esses sintomas, realmente ele está intolerante, talvez transitoriamente, talvez temporariamente. Lembrando que na diarreia, na gastroenterite, por qualquer causa, viral, companhia limitada, a criança faz uma certa erosão do intestino. E lá naquelas vilosidades do intestino, bem na extremidade daquele tapetinho, é lá que é produzida a lactase. Então, se você teve uma diarreia, uma gastroenterite fulminante, grave, internou no hospital, toma antibiótico, você acaba tirando a lactase daquela extremidade e a criança demora 3 semanas para reconstruir esse intestino de novo e produzir. Então, às vezes, a criança tem uma diarreia persistente por intolerância transitória à lactose, mas por culpa de uma gastroenterite que teve no passado. Falando em diagnóstico, então, o diagnóstico é por esse hidrogênio exalado. Testes de ingerir lactose, tirar sangue de meia em meia hora é uma possibilidade, mas tem uma margem de erro aí de quase 20%. E agora eu vou tocar o dodói aí das mães. Esse teste genético já, pessoal, pelo amor de Deus, teste genético para intolerância à lactose, ele não tem valor pra gente. Não tem valor por quê? Porque ali diz que talvez ele tenha um dos 180 genes que um dia vai dar intolerância. Não quer dizer que agora vai ter. É como diz um amigo meu, fez o teste genético que ele vai ser careca. Mas ele não pode ter cabelo? Ele tem cabelo, talvez ele seja careca lá na frente. Talvez não seja, talvez um dia manifeste. Ou seja, teste genético não tem valor clínico. O valor clínico, eu prefiro o teste terapêutico. Você vai lá, trata, faz a provocação, depois de um certo dia de afastamento do alimento, faz o teste de provocação. Realmente deu sintoma, é intolerante. Isso vale mais que qualquer coisa, do que pagar 190, 300 reais por um teste que não tem um valor preditivo muito legal. Se fala muito aí que tem correlação, mas na prática não é o que eu vejo no dia a dia. Tratamento da intolerância à lactose. Bom, existe aí as lactasezinhas que você pode ingerir junto com o alimento. Eu confesso que eu tenho uma intolerância e para mim não dá certo. Mas para algumas pessoas tem algumas marcas no mercado que pode auxiliar numa festinha, num evento em que a criança não pode daquele leitinho, naquele leite que vem embutido no pudim, no doce, nos docinhos lá em geral. Então, para todos vocês, a intolerância à lactose não é tão frequente quanto a gente imagina, é mais comum nos adultos e está mais ligado à quantidade de lactose que você ingere. Lembrando que o ser humano não foi feito para tomar leite a vida inteira, como qualquer animal toma só leite da sua mãe e depois para, mas o ser humano tem a indústria desenvolveu muitos alimentos muito bons, muito queridos por todos nós, que tem leite. E a gente vai diminuindo a capacidade de digerir esse leite à medida que ele vai ficando mais velho, isso é natural. Isso é o normal. Quem consegue ingerir bastante leite depois de uma certa idade, ele já é uma mutação. Mas, de qualquer modo, não é tão comum na criança como as pessoas pensam. E o diagnóstico é o melhor tratamento. Muito obrigado a todos e falamos em breve.